E assim eu começo a minha vida. Na minha infância eu não conheci televisão, eu fui conhecer, eu já tinha acho que uns 10 anos, e a minha casa era iluminada por lampião. Nós não tínhamos, a energia elétrica já chegava lá, mas nós não tínhamos a energia elétrica. Morava em Porto Alegre naquele momento. E o que acontece é que eu fui vivendo ali uma infância onde eu sabia que o meu irmão tinha que trabalhar, trazer comida, eu tinha que ir na escola, enfim, uma vida limitada, uma vida de escassez, com poucas coisas, com poucos recursos. Mas nunca nos faltou alimento, sempre tínhamos o que comer. Porém, eu fui crescendo, tornando maior, e eu comecei a dar os trabalhos que todo menino dá, num dado momento, porque eu não respeitava a autoridade da minha cunhada, que era a pessoa que mais convivia comigo. Meu irmão era um homem muito passivo, muito amoroso comigo. Talvez por saber que, né, eu era mais novo, e ele acabava passando a mão em cima de algumas coisas que eu fazia. E eu aprontava coisas de criança, mas aprontava. E não aprendi a ser corrigido. Não aceitava a correção. Por não aceitar a correção, eu me tornava uma pessoa cada vez mais independente. Uma pessoa cada vez mais cabeça dura. Uma pessoa mais vivenciada por suas próprias experiências. Com talvez 8 anos, eu fui raptado. Eu sofri um rapto. Eu estava dormindo quando um dos meus irmãos invadiu a casa, disse para mim vestir uma roupa e pegou umas roupas no roupeiro, me levou até um táxi e me raptou e me levou para ir morar numa outra casa, junto com a minha irmã mais velha. E aí eu fui morar lá com a minha irmã mais velha. Durante alguns meses eu me senti no paraíso. Tivemos que ir para um juizado, talvez eu fosse um meninão ainda, bem novo. Fomos para um juizado, onde o juiz olhou para mim. Com quem você quer ficar? Perguntou o juiz. E óbvio, eu respondi. Com a minha irmã. Eu tinha que optar entre morar com meu irmão e morar com a minha irmã. Como a minha cunhada estava me aborrecendo muito, eu acabei indo morar com meu irmão, a minha irmã, perdão. Eu tive que decidir aonde eu ia morar. Quando eu decidi isso, eu pensei, bom, eu vou para lá e tudo vai melhorar. Só que as coisas não foram bem assim. As coisas foram bem difíceis. Eu não vou entrar em detalhes, mas foram bem difíceis. Um órfão, um menino, cabeça dura, teimoso, não aceitava qualquer comando. Num dado momento eu passei a ter vontade de não estudar mais, de não querer mais ir à escola, desestimulado. Larguei a escola. E então aí começa a minha vida, porque começa a minha vida não, mas aí começa a minha vida profissional, que é onde eu queria chegar. Quando chega no momento de eu dizer, bom, eu não quero estudar, mas aí meu cunhado e a minha irmã tiveram a brilhante ideia aos meus 13 anos. Se tu não vai estudar, tu vai trabalhar. E eu fui trabalhar. Comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, fiquei 5 anos, fui office boy e estoquista da extinta e antiga
Valmi Modas. Talvez muitos não conheçam e nem saibam que é isso. Era uma loja de produtos infantis. Trabalhei com a dona Valmi Modas e eu não vou lembrar o nome do proprietário, mas eu lembro que a dona Valmi Modas e tinha a loja Bambini. Depois eu trabalhei em estoque. A minha história ali foi até os meus 18 anos. O que acontece então com uma pessoa que vai trabalhar aos 13 anos? Se sente independente. Alguns fatos ao decorrer do tempo, um ano depois, me levaram a sair de casa aos 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade eu saí de casa. Gente, é incrível lembrar disso, porque como faz sentido a construção. E aí eu paro para pensar na correlação, a construção que existe com a minha trajetória financeira, com as minhas decisões, com as opções que eu fiz, com aquilo que eu fui construindo no caminho. Aos 14 anos eu saí de casa, fui morar em Canoas, com uma família. Tem detalhes aí? Tem muitos. Tem motivos? Tem. Poderia dizer que tem. Tem bons motivos? Tem justificaria também. Mas o que poderia acontecer de bom num futuro com um menino órfão que perde, que é raptado num determinado momento, que tem que ir na frente de um juiz e decidir com quem que ele vai ficar, com seu irmão, sua irmã mais velhos, que precisa aos 13 anos ir trabalhar porque ficar em casa não daria, eu teria que ajudar a família. E aos 14 anos, por motivos que um dia eu contarei, eu vou embora da minha casa. Eu acho que eu tinha 14 para 15 anos. E vou morar em outra cidade, uma cidade vizinha aqui de Porto Alegre, chamada Canoas. Já trabalhando, podendo me sustentar e viver a minha vida, eu fui tocando a minha vida. Tocando a minha vida. Com 18 anos, menos de 18 anos, eu casei. Não me condenem, por favor. Não me critiquem, por favor. Eu peço, por favor, não. Apenas escutem a história para ver como é uma trajetória de vida e o que acontece, o que te espera lá na frente e o que pode acontecer. Casei, apaixonadíssimo, óbvio. Casei no civil, pedi arrimo de família, não servi o quartel porque eu ia casar. Fiz o meu casamento, fiquei 8 anos casado. E vou dizer, vivi muito bem, mas infelizmente tomei decisões de novo erradas. Decisões autônomas, sem cuidados nenhum, sem orientações, totalmente avulso, alheio. Aos 20 e poucos anos, 23 anos talvez, eu resolvo me separar, porque eu estava sempre aprontando, né? Aprontei muito, infelizmente. E me separei. O que acontece é que, se vocês perceberem, existe uma sequência de perdas, muitas perdas. Eu fui perdendo. Quando estava se construindo, eu perdia. Quando estava construindo algo, eu jogava fora. Quando algo estava ficando bom, eu destruía. Sem força interna, sem força psicológica, sem força espiritual, sem uma boa dose de amizades que fizessem sentido na minha vida, tudo eu ia perdendo e jogando fora. Ou eu perdia, ou eu jogava fora.
Tem um detalhe aí que eu não contei, que eu acabei passando, mas aos 14 anos eu me converti ao cristianismo e vivi talvez uma das épocas mais lindas da minha vida. Tive uma juventude voltada para Deus, me formei em teologia, fiz 3 anos no Instinto já, na época IBQ, Instituto Bíblico Quadrangular, primeira turma de 86, pastor Olívio Galvão, pastora Ivonete Galvão. Nesse período, foi lindo e maravilhoso, vivi os melhores momentos da minha vida. Só para voltar um pouquinho, tá? E conto de novo a história após a minha separação. Após a minha separação, obviamente, eu já não estava mais envolvido com questões espirituais e nem emocionais. Eu já estava totalmente absorvido por outros interesses. Eu queria era bagunça, eu queria era a rua, eu queria era sei lá fazer o quê. Infelizmente, de novo, desse primeiro casamento, eu tenho um filho chamado Anderson, que hoje é missionário, vai fazer 29 anos agora no dia 1º de abril, e não é mentira. E eu lembro que o que eu fiz depois que eu me separei foi bagunça. Muita bagunça. Eu ganhei muito dinheiro, trabalhava como vendedor, vendia, mas gastava tudo. Trabalhava, gastava tudo. As pessoas falavam, Júlio, vai estudar. Eu quis estudar o quê? Para com isso. Júlio, vai te formar. Não quero. Júlio, faz isso, faz isso. Não quero, não vou fazer. E assim foi durante muito tempo. Passei muitas outras situações. Muitas. Até um dia me acordar de novo. Levou 15 anos. 15 anos. Anestesiado, fugindo das dores do passado, fugindo dos erros e enganos do passado para tentar imaginar assim, eu não tenho futuro, eu não tenho nada para fazer nessa vida, eu não vim para cá para fazer nada. Eu não tenho competência nem condições. Eu desconfiava muito que eu era um cara sem sentido para muita gente. E se confirmou, muitas vezes se confirmou que eu era um cara sem sentido para muita gente. Nossa, gente. Quando eu paro para pensar em tudo que eu joguei fora, em tudo que eu desperdicei, em todas as oportunidades que eu desperdicei profissionalmente, financeiramente, eu fico apavorado. Se eu contar para vocês que eu poderia hoje ser um diretor de uma grande empresa, talvez alguns vão dizer, não tem condições. Tinha, né? Perto dos meus 30 anos, eu fui convidado para voltar a estudar, para ir morar em São Paulo e ficar lá em São Paulo para que eu começasse como trainee de uma grande empresa, que hoje já é multinacional. E eu rejeitei. Eu rejeitei na época porque eu tinha me separado, eu tinha meu filho pequeno e eu pensava que eu não ia poder ver muito meu filho. E eu achei até bom eu não ter aceito porque eu ia me afastar muito do meu filho. Meu filho era muito novo na época. E isso ia me machucar muito. Mas se eu tivesse ido e estudado, com certeza, isso já teria passado 20 e poucos anos. Hoje eu seria um cara já top dentro do ambiente. Pode ser que sim, pode ser que não sei, não tenho certeza disso. Mas enfim, eu tive muitas oportunidades, e as joguei fora uma a uma. Tudo que eu sabia fazer, gente, era trabalhar para me alimentar, para poder passear, para poder sair, para agradar as pessoas que estavam comigo, para poder fazer as pessoas felizes, para conquistar pessoas, para mantê-las perto de mim. Então eu lembro que eu pegava assim, comprava, eu sempre fui vaidoso,